Estamos aqui hoje com Lisandro Lech, da Avance Finanças, para falar um pouco sobre dinheiro e finanças. Isso aí, obrigado pela recepção, Edson. Seja muito bem-vindo. Legal, obrigado, vamos lá. Ok, antes de mais nada, o que é a Avance Finanças? Avance Finanças, ela é um escritório de planejamento financeiro, pessoal e familiar. Infelizmente, a gente não aprende no ensino médio, ensino fundamental, a lidar com dinheiro. E não raramente a gente chega à vida adulta sem esse conhecimento. Nossos pais não tiveram esse conhecimento para nos passar. E a vida financeira do brasileiro, em regra, é uma bagunça. E a gente precisa aprender isso, a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa planejar isso, principalmente para a idade mais avançada, onde a renda normalmente cai. Uma pergunta, para começar a conversa, o que é dinheiro? Essa definição ela é muito ampla e muitas pessoas vão falar de forma diferente, muitos pensadores vão falar de forma diferente. Eu vou te dar a minha, que é o seguinte: o dinheiro para mim ele é um caminho para a minha liberdade. Ele me paga o que eu considero o principal dividendo da vida, que é o tempo. É a qualidade de vida, onde eu posso escolher o que fazer e principalmente o que não fazer. Ele me dá a possibilidade, ter o dinheiro me dá a possibilidade de escolher não fazer uma série de coisas que eu não gosto. Analisar o trabalhador CLT, ele vende o tempo para o empregador, e a minha ideia é fazer o contrário. É ter o dinheiro para comprar esse tempo para mim, para escolher o que eu quero fazer de fato, né? Poder tirar uma tarde com meus filhos, para ir ao parque, ir aos clubes, eventualmente viajar com a família, né? Não estar preso à rotina de um horário tradicional, embora a gente trabalhe muito. Eu te falei fora do ar, atendendo um cliente da Malásia, da 00:30 de sexta-feira até as 2 da manhã de sábado, porque é algo que eu gosto, me dá prazer, mas se fosse algo que não trouxesse um resultado para ele e para mim, eu não faria. Eu tenho essa opção de escolher não fazer hoje. Nem sempre foi assim, imagina, a tua assim. carreira não começou aí, né? Não, eu já tenho aí 44 anos, tá? Eu já passei por várias outras áreas, sempre muito empreendedor, tentando buscar alguma coisa diferente, tentando encontrar algo diferente que fizesse mais sentido. E literalmente nessa aqui eu caí de paraquedas, porque eu sempre fui muito organizado, eu fui o Zé da planilha, da notinha entre os amigos, e conversando, bate-papo de churrasco, a gente acabava falando sobre investimento, sobre controle financeiro, como é que era a gestão do orçamento da casa, e eles pediam, cara, me empresta a tua planilha, me ensina a usar, me dá esse suporte, como é que eu faço investimento, como é que eu abro uma conta numa corretora, coisa simples. E eu fui dando esse suporte entre amigos, e eles começaram a ficar constrangidos de estar tendo esse conhecimento, esse suporte, e não estarem remunerando ninguém. E começaram com a ideia, cara, me cobra, transforma isso num negócio. E conversando com outras pessoas, eu comecei a ver que realmente isso fazia sentido para a vida das pessoas, faz falta para a vida das pessoas. Recentemente, eu comecei a atuar muito com jogadores de futebol, porque conversando com um agente, ele disse, cara, faz todo sentido isso que tu faz para essa galera. Os atletas, eles começam a trabalhar muito cedo, os de sucesso têm um crescimento muito grande em termos de receita e também param de trabalhar muito cedo. Eles param aí com 35 anos em média. E quando para, encerra de vez a receita e não raramente os custos de vida estão lá em cima ainda. Só que eles têm uma expectativa de vida lá de 75, 80 anos e essa conta não fecha. Se ele começar a consumir o patrimônio que ele adquiriu quando conseguiu guardar patrimônio, ele vai chegar lá no final sem dinheiro. E a gente vê essa história se repetindo, independentemente da profissão, seja o atleta, seja o empresário, o advogado, o médico. Tem uma estatística que no Brasil apenas 1% dos aposentados conseguem se sustentar de forma independente. Mas isso que tu traste, eu compreendo e concordo que tudo tem um fim, mas me traz à tona primeiro um insight que me parece que é para quem tem muito dinheiro. Um jogador que teve uma carreira exponencial
e realmente ele não sabe administrar, ele dá com dinheiro, chega no final da vida e ele está sem dinheiro. Se o aposentado não fez aquela grande poupança, ele se aposenta, ele não tem dinheiro depois. Ou o grande empresário não soube administrar as suas finanças pessoais, vamos dizer assim, por mais rentável que a empresa seja, ele não vai ter um recurso lá na frente. Me preocupa quando eu olho para a questão financeira, e falando de dinheiro, que é o que traz à tona, que se fala muito pouco, principalmente dentro de casa, no Brasil, ou a própria educação financeira, de uma forma geral, que isso não existe. Ele é muito aquém do que eu imagino que deveria ser. Como alguém que é assalariado hoje poderia fazer, se é que tem como, né, se organizar para que tenha um futuro lá na frente mais confortável, vamos usar esse termo. Isso é possível? Certo, é possível. Tem que investir muito, não? Como funciona essa roda? Eu tenho, assim, prioritariamente, os meus clientes, eles são com uma renda mais elevada, com um patrimônio já legal, mas eu tenho um cara em específico que ele é relevante nessa história. Ele é um professor de educação física recém-formado, ele trabalha em 3 empregos, ganha na faixa de R$ 3.500 com os 3, tá? E ele já economiza, ele já investe, pensando lá na frente. Ele tem 20 e poucos anos. Tudo bem que é uma situação particular, ele ainda mora com os pais, não tem família, é mais fácil. Mas o segredo, ele não tem fórmula mágica. Tu precisa viver um degrau a menos do que tu ganha. Independente de quanto tu ganha. É natural que quando tu ganha pouco é mais difícil, mas tu precisa criar esse hábito e com pouco dinheiro no longo prazo, isso faz toda a diferença. Isso também faz sentido. Porque assim, não existe mágica, tá, Edson? O mercado financeiro, ele não deixa ninguém rico. O que deixa rico é a tua profissão e a diferença entre o que tu ganha e o que tu gasta. O mercado financeiro, ele vai potencializar essa diferença. Certo, mas vamos partir de um pressuposto. Olhando, primeiro, o espaço temporal, acho que ele é importante para isso. Sim, faz toda a diferença. Porque a gente sai do segundo grau brincando. Fórmula de Bhaskara. Todo mundo sabia a fórmula de Bhaskara. Mas ninguém lembra da fórmula do juros composto. Verdade. Onde o único fator que a gente tem, que a gente realmente controla, é o tempo do investimento, é o Nzinho exponencial. E esse exponencial faz toda a diferença, porque o dinheiro no tempo ele começa a crescer e depois chega um momento que esse crescimento exponencial ele vai para a lua se deixar. Uma pergunta, se pudesse elucidar hoje, quero montar uma carteira, não entendo nada. E ok, isso depende de cada um do conhecimento, mas 5 empresas a pessoa poderia criar uma carteira, tu pode destacar aí para nós. Certo. Isso é uma... Bom, primeiro, vamos deixar claro que não se trata de recomendação. Sim. Não é uma recomendação de compra. Para a pessoa começar a investir, ela precisa de um suporte, pega um corretor, monta uma estratégia, tá? Dentro dessa estratégia, no meu caso, a gente começa pensando no que a gente não quer, que é a grande maioria, pensando em bolsa de valores, empresas que estão listadas na bolsa de valores, perto de 500 empresas. Eu tenho alguns setores que eu acompanho, nos quais eu acredito, que são perenes, mais estáveis e que pagam com maior recorrência, tá? Então eu já foco somente em 4, 5 setores. Aí eu tenho um filtro, que eu faço primeiro uma análise qualitativa dessas empresas, que é entendendo o setor, quem são os gestores, o histórico, a recorrência de lucro, recorrência de pagamento de dividendos. Beleza, passou por esse filtro, eu tenho umas 35 empresas que eu acompanho. Agora vamos para uma análise quantitativa, números de fato, indicadores. A minha carteira hoje é composta por 6, muito raramente 8 empresas. Então, a ideia da diversificação, ela se dá à medida que surgem oportunidades e a gente coloca ela na carteira. Fora isso, eu continuo realmente aportando nas mesmas. Pensando em 3, 4 empresas, talvez, que a gente possa pensar, vamos pegar os principais setores, os mais tradicionais. Bancos, elétricas, seguro, saneamento. Porque o que o pessoal tem que começar a entender a respeito de investimento em empresas? Vamos pensar o seguinte, Edson. Vamos montar um posto de gasolina eu e tu. 500 mil de investimento para ti, 500 mil de investimento para mim. Tua primeira pergunta provavelmente vai ser, quanto é que eu vou ganhar por mês com esse posto? Beleza, começamos a operar, no segundo mês ganhou, terceiro mês ganhou. Tu não está mais preocupado em quanto aquele posto está valendo no mercado. A tua preocupação é se ele está sendo lucrativo e quanto ele está te entregando. Quando tu investe numa empresa pela Bolsa de Valores, tem que ser o mesmo pensamento. Esquece o fator patrimônio, que é ego. Né? Vamos focar no que ela gera de receita e o quanto ela é lucrativa e o quanto ela te entrega de resultado.
Beleza, compreendido. Etapa 2. Faz mais sentido eu e tu, que não somos da área do posto de gasolina, investir num posto, assumindo todo o risco operacional, trabalhista, fiscal, etc. e tal, ou nós nos associarmos com uma grande empresa que tem os melhores executivos, mais bem pagos, know-how de anos de investimento em posto de gasolina e tem 8.500 postos de gasolina no Brasil. Onde é que nós vamos estar expostos ao maior risco? O menor risco e o mais atrativo, aparentemente, é fazer esse investimento numa empresa que já tem expertise no mercado. Exato. Pode ser que tu, numa unidade, tu descubra como atender melhor teu cliente, tu melhore uma lucratividade, tu pode ter até um ganho maior, mas naturalmente tu está exposto a mais risco. Me encanta, eu acho que finanças encanta não só a mim, mas todas as pessoas, porque todo mundo, de uma forma ou de outra, está produzindo, está vendendo seu tempo. Exato. Certo? E recebendo por isso, mais ou menos, e fundamentalmente, a forma como tu administra esse recurso, e aí é um recurso escasso, o tempo, é a forma como tu vai ter o teu sucesso ou não, como vai projetar a tua vida agora no futuro. Eu vejo que tem 2 temas que me encantam muito, e vou dizer, já fica o convite para nós fazer mais um podcast. Com certeza. Vamos falar mais amplo sobre 2 temas que me deixaram bem instigados aqui nessa conversa. Um deles é a questão da gestão da escassez e gestão da abundância. Eu vejo que me encanta, eu acho que tem muita conversa para nós rodar em cima disso, no sentido de contribuir até para quem está nos ouvindo, nos assistindo, com relação a esse tema. E o outro que eu acho muito pertinente é quando tu traz à tona a questão empresarial, a empresa investir no treinamento dos seus colaboradores, no sentido de que eles têm uma melhor administração financeira dos recursos que recebe. Não vou chamar de vida salário. Para esse funcionário. Sim. Vai tirar uma atenção, eu digo, econômica e financeira da vida de cada um a partir do momento que ele sabe administrar o que tem. E a partir desse momento ele consegue investir, inclusive em conhecimento, que eu defendo, para que tenha uma vida melhor no futuro. A gente passa a vida estudando. Infelizmente isso não é ensinado. Quando tu chega para financiar a tua casa, o gerente do banco ele não vai pedir as tuas notas do 1º e 2º grau, do ensino fundamental, ensino médio. Ele vai pedir tua declaração de imposto de renda, teu olerite, teu prolabore. Ele quer saber como é que tu lida com o dinheiro. Não que o que tu aprendeu lá atrás não serve, mas falta isso. Tu precisa entender como é que trabalhar com o dinheiro. E não tem talvez uma área da ciência moderna que não caminhe mais tempo com o ser humano do que o dinheiro. O dinheiro, ele permeia tudo. Para que tu tenha uma saúde legal, tu tenha tempo de fazer uma atividade física bacana, para que tu tenha médicos bons. Então, inevitavelmente, a gente precisa de dinheiro. Se tem o hábito, nessa mesma sociedade moderna, em especial no Brasil, de olhar com cara feia quem teve sucesso, dos empresários que ganharam dinheiro, se acha feio dizer que se ganha dinheiro. E isso deve ser quebrado. Né? Primeiro, qualquer um pode ser rico, citando o Luiz Barsi. A gente consegue, né? Precisa de tempo, dedicação e constância. E esse bate-papo a gente tem horas para falar sobre isso. Sim. Uma frase então para deixar de inspiração ou de dica aí para quem está nos acompanhando. Cara, inspiração. Eu acredito assim, ó, que de fato tudo é possível. Tu precisa dessa meta, desse objetivo. Eu gosto de dar muitos exemplos práticos, assim, fazer algumas comparações. Pensa que eu convido tu e tua família para nós irmos para a praia. E a gente não fala que praia a gente vai. A gente pega a autoestrada, qualquer entradinha de praia, a gente dá uma paradinha, dá uma bicada, olha, é boa, mas pode ter uma melhor. Volta, vai adiante. E assim tu vai indo ao longo do caminho. Olha quanto tempo tu perde nisso daí. É diferente de eu convidar vocês, vamos a Floripa. Nós pegamos o carro aqui e saímos direto para Floripa. Nós não paramos. Nós vamos num tiro direto, uma velocidade de cruzeiro. Nós vamos chegar lá muito mais rápido. E a vida financeira é assim. Se tu tiver objetivos claros, um planejamento estratégico acertado, nós vamos chegar muito mais rápido lá do que andar sem rumo. Ótimo. Gostei disso. Obrigado. Disso. Mais uma vez agradeço. Lisandro Leix. Estou aí à disposição, gente. Só chamar de novo. Valeu, certo, tchau, tchau. Sim. Valeu. Sucesso para nós. Valeu.